Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós neste dia, 18 de fevereiro de 2022. Graças a Deus, né? Estamos aqui perseverando em vigilância, né? Em obediência, meditação, oração, né, irmãos? Muita oração para que Deus nos livre do mal, né? Muita meditação, né? Muito trabalho para a gente não ter tempo, né? Muita vigilância para não termos tempo de nos desviarmos, né? Da fé, né? Da esperança e do amor, né? Podemos estar sempre na presença do nosso Deus para honrar e glorificá-lo, né? E para que Ele nos livre do mal, nos dê força e fortaleza, para que nós possamos enfrentar o mal, né? Enfrentar os espíritos malignos, enfrentar nós mesmos, né? Nossas concupiscências e vaidades, maus desejos e maus pensamentos e más palavras. Amém, né? E também evitarmos os ventos de doutrina, né? As heresias, as doutrinas contrárias, né? As doutrinas, as teorias, filosofias, teologias que são contrárias, né? A sã doutrina, contrárias ao Evangelho, né? E que essas filosofias e teorias e teologias estão aí nas igrejas, né? Em todas elas, né? As igrejas idólatras e nas igrejas que se dizem de Jesus Cristo, né? Não é isso? Isso mesmo. E vamos continuar aqui, então, procurando aqui as origens das heresias, né? Estamos falando aqui do Fílon, que era um judeu que escreveu várias coisas, né? Aí estamos vendo aqui o que foi que ele escreveu, porque ele analisou aí o Gênesis, né? Analisou o Êxodo, enfim, o Pentateuco, né? Os 5 livros, né? Da Torá, né? A lei de Israel. E nós vimos aqui que ele diz que o homem, né? Ele está procurando acessar a perfeição, que é o Logos de Deus e que é o Deus, né? Que é uma cópia de Deus. Aí ele diz que esse acesso ele está reservado apenas para homens que, enquanto estiverem vivos, né, se dissociam totalmente as suas almas, seus espíritos, né, dos laços do corpo, né? Então, aqueles homens que conseguem, né, se livrar do corpo e dos seus desejos, né? Então, são esses aí, são aqueles que vão ter acesso à perfeição. Porque conforme ele diz, né, isso aí foi absorvido pelo Espiritismo, né, que já existia em outras regiões lá, inclusive em Jerusalém, né? O Espiritismo diz o quê? Eu estou pagando, né, estou vivendo uma era aqui. No passado eu já vim aqui não sei quantas vezes, né? Então eu vivo aqui e tal para pagar pecados que eu fiz ou coisa que eu fiz, né? E aí o que acontece? Eu passo aqui uma vida, o meu corpo morre, aí o meu espírito, né, vai por aí afora e ele volta, né, sob a forma de outro corpo para continuar a sua peregrinação em direção à perfeição, né? É uma doutrina diabólica, né, irmãos? Não tem nada a ver com a sã doutrina apostólica e do Senhor Jesus. Então, esses homens aí são os que têm acesso, são os privilegiados. Aí ele diz que o resto da raça humana não pode ter esse acesso, né? E essas ideias elas estão localizadas na inteligência divina. Aí, diz que né? Quer dizer, estão querendo saber do que Deus pensa, né? Isso aí a teosofia tem esse objetivo, né? Aí como nós estamos falando aqui também dos colaboradores de Deus e dos intermediários, né? Que o Philon diz que Deus tinha lá na criação e tem, né?
Aí um intermediário aqui, ele fala que é o homem de Deus, né? E aí ele diz que Deus criou dois homens, né? Duas criaturas humanas. O homem criado à imagem de Deus, né? E o homem feito da terra, né? Dois homens. Não sei se os irmãos alguma vez já ouviu alguém falar isso, que são dois Adão, né? Um é o Adão e o outro é o Adão. Apareceu alguém na igreja uma vez falando essa bobagem aí. Então esse homem de Deus, segundo o Philon, é uma forma, é um modelo, né? Que Deus criou para poder criar o homem terrestre, né? Ele não tem forma masculina nem feminina, né? Ele é incorpóreo e incorruptível. Ele é um modelo do homem terrestre, né? E é também uma cópia do Logos, né? Que também é um intermediário. E este Logos é uma cópia do próprio Deus. Aí o outro intermediário que ele diz aqui é o mundo sensível e a criatura humana. O mundo sensível é o mundo que a gente ouve, escuta, vê, né? Esse é o mundo sensível, que é o universo, né? As esferas celestes, né? Que ele diz que são povoadas de estrelas, e essas estrelas são deuses, né? Visíveis. E não só as estrelas, como também a Terra, a região debaixo da Lua, né? Do outro lado da Lua, o homem, o próprio homem, a alma que liga o homem ao Logos e à racionalidade, né? E ao próprio Deus, né? O Espírito, né? Na alma aqui ele está falando o Espírito, além dos outros seres intermediários. Então o Espírito do homem liga, né? O homem a esses intermediários aí e a Deus, né? Segundo o Philon. O homem é também constituído de matéria. Claro que o homem, né, terrestre é matéria, né? Que morre, né? Conforme nós já sabemos. E aí ele vai mais além, que causa o mal que habita no homem. Então a matéria é o que causa o mal que habita no homem. A alma tem uma marcha ascendente em direção a Deus. Nós já vimos isso aqui, né? É essa história que a gente estava falando aí, né? Que a pessoa morre, aí o espírito dele vem e se encarna em outro, né? É a encarnação, né? A reencarnação. Então esse mundo sensível que nós vemos, ele é a cabeça de uma escala de seres perfeitos. São seres, né, vivos, cuja ordem decrescente ele está dizendo aqui que é o céu, né, as estrelas, os anjos, os homens virtuosos, né, e assim vai, tem uma escala aí, né, tem uma hierarquia neles, né. Tem também, né, nós já vimos aqui o Deus da punição, né, o poder da punição, né, punição para a impiedade, né, das pessoas, né. A punição é o quê? São as catástrofes naturais, né? São os animais ferozes, os flagelos que aparecem aqui na Terra e que dizimam, né, cidades inteiras e até nações. Irmãos, o Philon ele vai falar sobre a serpente também. Nós vamos ver aqui alguma coisa sobre isso, rapidamente. O Philon ele nega, né, as árvores do bem, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Ele diz que isso não existiu, que na verdade a maioria das coisas para ele não existiu, porque tudo é alegoria, né? Tudo é símbolo para ele, né? Então não há novidade nenhuma em dizer que essas árvores não existiram. Então ele está dizendo que quando Moisés falou das árvores, ele estava querendo ensinar, né, a moral para o homem, ensinar a moral, né? Mas a moral, né, ele ensinou lá na frente, né, com os mandamentos, né. Então ele disse que as árvores indicariam as qualidades humanas, né. A árvore da vida estava associada à piedade,
e ao culto divino, né? E o seu vínculo essencial é com a imortalidade. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Para discernir as tendências naturais do homem. Bom, nós vamos ficar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós, e amém, né?